Eu acho que agora vai dar certo. Isso. Agora vai dar certo, pessoal. Muito boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tudo bom, pessoal? Boa noite. Como vai? Chamar o Dr. Gustavo para a gente poder dar início à nossa live. Vamos lá. Estou só aguardando o Dr. Gustavo retornar, certo? Para a gente dar início à nossa live. Tudo bem? Boa noite a todos. Acho que todos estão me ouvindo bem agora. Isso. Qualidade fibra ótica. Vamos imaginar que aqui na minha casa tem uma internet de muita boa qualidade, mas por causa da agora tá pandemia, melhor. Boa noite, Frank. As melhores. Gustavo, muito boa noite. Boa noite, meu amigo. Tá me ouvindo bem, doutor? Estou te ouvindo perfeitamente bem, melhorou a imagem. Problemas técnicos, né? A gente vai se adaptando. Tô te vendo. Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo bem, doutor? Tô te ouvindo, sim, perfeitamente. Engraçado, eu tô lhe ouvindo pelo meu retorno. Tô te ouvindo. Mas eu não tô lhe ouvindo pelo meu som principal. Só acredita nisso? É. Você tá em Bluetooth? Às vezes o Bluetooth dá um... Só aguardando o Gustavo retornar. Prontinho, doutor. Perfeito. Tá me vendo? Agora estou lhe vendo e lhe ouvindo perfeitamente. Que bom, que coisa boa. Isso é só para dar um gostinho pro pessoal enquanto está aguardando todo mundo entrar. Exatamente. Já mandei aqui o aviãozinho. Falar para quem já entrou, as 20 pessoas que já entraram, pessoal. Manda esse aviãozinho aqui embaixo, ó, perto dos comentários, para quem você acha que vai se beneficiar com essa live, tá? A gente vai conversando aqui, né, Frank? Sobre os nossos temas.
Ontem eu fiz uma live muito boa, muito proveitosa com o nosso amigo Vitor. Vi que vocês também estavam curtindo. E hoje estamos aí para aprofundar outro tópico sobre o TEA, né? Exatamente. Hoje a gente vai trabalhar uma outra temática bem importante também, doutor. Para poder me apresentar aos presentes, também para poder apresentar o doutor Gustavo, doutor Gustavo Holanda, ele é neuropediatra, ele é especializado em neuropediatria, ele atende especificamente pessoas, não só pessoas com necessidades especiais, mas especificamente com autismo. Eu falo isso porque o doutor Gustavo, ele é o neuropediatra do meu filho. Hoje eu tenho muito orgulho de dizer que hoje eu advogo exclusivamente para pessoas com necessidades especiais, dando foco principal a pessoas com autismo. E todas as pessoas que me procuram, eu indico ao doutor Gustavo, porque é o que eu ofereço para o meu filho. Eu não tenho como oferecer algo diferente daquilo que eu dou para o meu filho, porque a gente sempre tem aquela máxima de a gente oferece para os nossos aquilo que a gente dá para os meus. Eu dou para o meu filho o que eu ofereço e eu confio. Então, assim, é muito prazeroso estar aqui, podendo trocar essa ideia, poder conversar um pouquinho mais com o doutor Gustavo, porque é um tema que a gente não está ouvindo, é um tema que a gente está batendo em uma tecla que não está se falando, seja no universo jurídico, que é o meu mundinho, né? Mas principalmente no universo médico do TEA. Infelizmente, a gente está batendo cabeça com discussões se o comentário A ou B foi preconceituoso, se autismo é ou não adjetivo, não desmerecendo essa discussão, muito pelo contrário, ela de fato é muito importante para a causa. Mas eu estou preocupado também com outras coisas muito mais importantes, principalmente relacionadas àquelas que dizem respeito às garantias e os direitos, aquilo que garante o tratamento e qualidade de vida, não só para as crianças e as pessoas com autismo, mas para também os seus familiares. E aí, doutor, nessa introdutória que eu fiz, eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Eu sei que ontem foi uma live excelente com o Vitor Eustáquio, que é um psicopedagogo que é sócio e diretor da clínica Somac em Recife, é uma clínica que é referência. Meu filho, ele faz tratamento lá, eu sou muito grato por todo o trabalho desempenhado por eles lá, eu faço propaganda para eles de graça, porque meu filho realmente teve um desenvolvimento exponencial depois que entrou lá na clínica. Agradeço também por todos os profissionais que por eles batalharam e também por todas as outras clínicas que ele passou, mas um carinho muito especial pela Somar, e ontem foi muito bacana tudo aquilo que a gente falou. E hoje a gente vai falar também de diagnóstico, mas com uma perspectiva diferente, né? Com a perspectiva para o futuro. E aí eu queria também, doutor, que o senhor pudesse iniciar essas nossas tratativas, falasse um pouquinho o que é o CID, né? Como é o CID hoje, como é que é classificado, como é que vai ser classificado a partir de 2022. Perfeito. Obrigado, Franco. Obrigado aí pela confiança. Eu acho que quando tem essa boa relação, só quem se beneficia é a família, né? É o paciente. Obrigado pelo convite. Então, vamos lá. Quando a gente fala de classificação internacional de doenças, que é a CID, né? A sigla da CID, a gente vai se misturar numa sopa de letrinhas. Hoje a gente usa a CID-10, que é datada do início da década de 90, né? Século passado, está fazendo aí quase 30 anos. Em 2018, a Organização Mundial de Saúde propôs a CID-11 para entrar em vigor em 2022, Classificação Internacional das Doenças na sua 11ª versão, né? Mas a gente, né, nós médicos, profissionais de saúde, usamos o DSM, que é aquele Manual Estatístico e das Doenças Mentais, proposto pela Associação Americana de Psiquiatria, na sua 5ª versão, lançada de 2013 para 2014,
para dar o diagnóstico. E o DSM é bem claro quanto às características preponderantes. Isso aí eu sempre falo, características preponderantes para o diagnóstico. O que é preponderante? Essa palavra é tão cara. Preponderante é aquilo que aparece, que se manifesta, né, na maioria das vezes, na maioria dos pacientes. Então, as características preponderantes para o diagnóstico são déficits, dificuldades, deficiências significativas de comunicação e interação social, além de interesses, comportamentos restritos e repetitivos. Essas duas características aí para a gente dar o diagnóstico. No entanto, quando a gente faz o laudo do paciente, a gente não menciona DSM, né? A gente menciona CID, que é a sigla necessária, geralmente no autismo é um F84 ponto alguma coisa, é a sigla necessária para que os planos de saúde, o sistema previdenciário, o sistema de estatísticas, né, trabalhem. Então, a gente tem que dar o CID sem mencionar o DSM, tá? E esse CID-11, ele vai além do DSM, apesar, ele dialoga com o DSM, certo? DSM-5, mas ele vai além porque ele vai buscar também que a gente qualifique a capacidade cognitiva, e aí a gente vai ter que dizer se o paciente com TEA tem uma deficiência intelectual ou não, além da capacidade de uso da linguagem funcional. Então, ele abre um grande leque para qualificar o diagnóstico, tá? Então... E eu, interrompendo um pouquinho, doutor, eu como pai de autista, é nessa etapa do diagnóstico e é nessa etapa que a gente fala do nosso mundinho, né, da nossa bolha, que a gente começa a diagnosticar as pessoas em volta, né? Principalmente na escola, no nosso meio social, a gente que é familiar, que tem pessoa com autismo ao nosso redor, a gente começa a identificar justamente essas características predominantes em outras pessoas por perto, principalmente em crianças mais novas, né? E a gente começa a fazer comparação, que não é uma coisa muito correta de fazer, né? Ah, uma criança com tal idade já faz aquele outro comportamento, mas tem muitas características clássicas que é importante a gente deixar claro, e são aquelas características que são muito comuns e muito específicas, né? Isso. E aí eu queria que o senhor falasse dessas características, como o atraso de fala, a questão da ecolalia, das estereotipias. Isso. As dificuldades qualitativas, né, e quantitativas de comunicação envolvem atraso de fala, ou então até a criança tem uma fala que está praticamente adequada, mas ela não tem uma fala funcional, uma fala de boa qualidade, não tem uma iniciativa ou intenção de se comunicar. Isso ocorre naquelas formas mais leves do TEA, né, que a criança tem um vocabulário até amplo, fala longos bordões de personagens de desenhos animados, que a gente chama das ecolalias, né? Ou então bordões que os pais usam para se comunicar, né? Sai daí, menino, e a criança repete. Pode estar dentro de um contexto adequado, mas às vezes não está no contexto adequado e você vê que ele fala, né? Fala aquela ecolalia. Jargonismos, muitas vezes presentes. Então, são aquelas pseudo-palavras que a criança fala numa linguagem só dela. Você vê a criança brincando e falando, né, naquela situação, mas não consegue compreender se aquilo é português, se aquilo é inglês, às vezes uma misturada, né, de palavras. E até estereotipias vocálicas, crianças que ficam o tempo todo vocalizando i, ou certo? Isso bem cedo é percebido nessa questão de comunicação. E isso, consequentemente, vai levar a perdas de socialização. Claro que uma criança de 1 aninho, 2 aninhos, talvez você não exija tanto na comunicação, né? Uma comunicação mais efetiva. Mas se isso não for identificado precocemente, trabalhado, ela vai chegar a 3, 4, 8, 10 anos nesse mesmo patamar de habilidade de comunicação. Então, é muito importante perceber os primeiros sinais que, geralmente, os pais levam pelo atraso de comunicação. Ele interrompendo mais uma vez, puxando mais uma vez para Benjamin. Benjamin tem 6 anos e ele fala de maneira
ele se comunica de maneira muito bem, mas ainda é uma comunicação funcional. Enquanto ele tem 6 anos, é fofinho ele trocar o L pelo R, ele não conseguir falar o F direito. Com 8 anos, já vai ser problema. Com 10, 12 anos, já vai essa dificuldade na fala já vai atrapalhar nas relações sociais dele. Então, é importante lembrar que essa criança cresce. Quando chegar aos 18 anos, ela precisa também ter capacidade argumentativa. Então, trabalhar essas habilidades comunicacionais, né? A gente precisa lembrar, né, que por melhor cenário que seja, eu sou muito grato pelo meu filho ser um autista verbal. Ele é um autista leve, mas ele não deixa de ser autista. Mas existem autistas severos que não se comunicam, existem autistas moderados que têm um atraso muito grave na fala, mas mesmo assim existem meios de comunicação, né? Porque a fala não é um meio exclusivo de comunicação, né? Existem as comunicações alternativas, existem outras formas de trabalhar, e isso é mais um critério terapêutico, né? E aí eu queria até que o senhor também pudesse falar um pouquinho sobre essa parte, porque eu acho que a fala para nós que somos familiares e pessoas que convivem com autistas é a parte que mais angustia a gente, né? Será que eu acho que isso também é muito comum na clínica médica. Será que meu filho vai falar? Isso, muitas vezes a preocupação é com a fala, e os familiares ou aqueles que procuram ajuda estão exclusivamente focados na aquisição de habilidades de fala, não atendo que a linguagem é algo muito mais complexo. A comunicação envolve, né, tanto a linguagem corporal, intenções de comunicação, troca de olhares, o não verbal, o gestual, né? Então, muitas vezes, a fala vai vir desde que a criança tenha habilidades e ferramentas para desenvolver a fala. Muitas vezes, a criança tem uma dificuldade de socialização, de persistir, manter o olhar, né, manter o foco, e aí as terapias, né, vão ajudar a dar essas habilidades para que ela comece a ver essa parte do rosto, movimentar a boca de forma a emitir algum som mais que tenha algum significado. E a criança aprende muitas vezes por imitação. Ela não vai ver seus músculos, as cordas vocais. Ela vai ver a movimentação da sua boca, vai ver a troca de olhares e vai tentar se comunicar. Ela tem que ter intenção de se comunicar. Então, a fala realmente é uma coisa que chama atenção, mas antes de desenvolver a fala, falta tanta coisa, né? Às vezes, precisa trabalhar tantos outros aspectos que somente a terapia de uma forma integrada, né? As terapias multiprofissionais, o auxílio multiprofissional é que pode dar conta. Claro que a gente... E é importante falar isso, né, doutor? Porque, por exemplo, para a gente, pessoas típicas, é normal uma pessoa, enquanto fala, né, aquela expressão que o corpo fala, as expressões, quando a pessoa está falando e ela fica, ou faz uma cara assim, ou... A gente entende que tem algo errado, mas as pessoas atípicas, e principalmente os autistas, elas acham apenas que você está fazendo uma careta. Isso. Né? E isso faz parte da interação social, que é a área de comprometimento do autismo. É, né? Muito importante a gente deixar claro, porque aqui na nossa live, a gente tem desde pessoas com um grau de conhecimento muito grande até pessoas que acabaram de descobrir que o filho tem autismo, ou até mesmo alguma outra comorbidade. E assim, para a gente poder avançar um pouco mais a nossa conversa e chegar de fato até os critérios diagnósticos, dentro desse contexto que a gente está lidando, de capacidade comunicacional, de interação social, né, é importante a gente deixar claro para o nosso público que autismo não é doença, é uma condição humana, apesar de estar classificada como dentro das patologias e das condições de doença, pela legislação, e aí puxando a sardinha para o meu lado, ela é considerada uma deficiência para fins legais, ou seja, a partir do momento que essa pessoa é considerada deficiente para os fins legais, ela tem uma proteção diferenciada, e é para essa finalidade que existe essa definição. E na medicina, obviamente, considerada uma patologia, um transtorno global do desenvolvimento, justamente para ter um tratamento também diferenciado
com relação às suas terminologias e os seus tratamentos. Isso. Né? Então, queria que o senhor abordasse um pouquinho essa questão da terminologia com relação ao transtorno e como é que isso vai ser abordado dentro da parte cognitiva e comunicacional, porque não há prejuízo cognitivo. Uma pessoa com autismo nem é mais inteligente nem menos inteligente, né? Porque eu particularmente escutei muito, por conta daquele romantismo das séries de TV, as pessoas com autismo são muito inteligentes, são mais inteligentes que as pessoas normais, e não é bem por aí. Perfeito. Veja, a parte semântica, de terminologia, de qual termo a gente vai usar, a gente tem que ter muito cuidado, né? Hoje existe toda aquela questão da luta do anticapacitismo, tem a patrulha do politicamente correto. Então, apesar da gente usar o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, hoje já é um senso comum dizer que o autismo é uma condição, né? É um transtorno, e a gente ainda usa esse termo transtorno, apesar de muitas pessoas estarem trocando o TEA, né, que é transtorno do espectro do autismo, para condições do espectro do autismo, mas ainda se usa o termo transtorno, e eu acho importante a gente manter. Por quê? Porque ao retirar o termo transtorno, né, então você vai deixar aquela pessoa que tem a condição mais leve, inclusive no CID-11 vai ter classificação, autismo sem deficiência cognitiva e sem perda de habilidades de linguagem. Ou seja, é aquele autismo que a gente fala, também um termo que ainda não está muito adequado, o autismo de alto funcionamento. E esse é o mais vulnerável a perder seus direitos, porque não tem o termo transtorno, apesar de na tradução do CID vai constar, transtorno do espectro do autismo, né? Mas estão querendo tirar essa terminologia. Então, é muito importante a gente usar essa palavra transtorno, porque são as dificuldades que realmente a pessoa enfrenta em algum nível, tanto que o DSM ainda divide em 3 níveis, ele faz essa classificação quantitativa, enquanto o CID-11 vai passar a fazer uma classificação qualitativa, o DSM-5 divide nível 1, nível 2, nível 3, todos esses precisando de auxílio. O nível 1, menor auxílio, o nível 2, um auxílio do nível moderado, né? E o nível 3, aqueles que demandam de muito auxílio. Tá? Então, no CID-10, corre o risco daquele que tem o autismo sem deficiência cognitiva e sem limitação nas habilidades de linguagem, perder algum direito, né? E, infelizmente, a gente vive num país que a gente tem que lutar, inclusive, por direitos já estabelecidos. Eu fujo um pouquinho do meu campo, mas, sim, eu, como todo brasileiro, posso opinar. Está lá na Constituição. Saúde é direito de todos, dever do Estado. Mas, mesmo assim, né, com tudo que está escrito, com tudo que se avançou, com as leis que foram colocadas como complementação de tudo isso, a gente não tem que lutar pelo óbvio, pelo lógico, e a gente vê que nem sequer direito ao diagnóstico muitas crianças têm. Então, a infância é totalmente abandonada. Né? A gente está falando aqui em pessoas que tanto têm plano de saúde, quanto pessoas que não têm plano de saúde. O senhor sabe muito bem, porque o senhor atende em ambas as redes, né? Tanto na rede privada. E hoje em dia, para se conseguir uma consulta e até o mesmo um diagnóstico com um neuropediatra no SUS, é uma espera para mais de ano, né? E a gente sabe que hoje a grande tendência do autismo e das melhorias e dos ganhos dentro de todos os campos terapêuticos é a intervenção precoce. Então, quanto a gente descobrir e intervir, melhor. Exato. E não só ter o diagnóstico, mas o Estado também poder oferecer terapias e centros ter essas terapias integradas. E eu falo isso porque Benjamin, o meu filho, ele foi atendido durante um certo período no CAPS, que fica em Jardim São Paulo. Veja, não estou desmerecendo de maneira nenhuma quem trabalha, o sistema público, mas são duas realidades completamente distintas. A gente precisa procurar tudo aquilo que está ao nosso alcance. E tem hoje gente que defende que para
educação, por exemplo, né, tanto a saúde quanto a educação, o direito de todos, que a educação pública está muito mais aparelhada do que a educação privada com relação aos direitos das pessoas com necessidades especiais. O Estado é obrigado a cumprir, porque a gente vive o princípio da legalidade, a gente tem que cumprir o que está na lei. Então, quando o Estado determina que aquilo está na lei, então, pelo menos o ensino público tem que cumprir. A gente teve recentemente uma discussão sobre a Política Nacional de Educação Especial, e aí fica para um outro momento, que eu também ainda vou tratar sobre essa política, mas o que a gente tem que lembrar é, a gente tem uma lei maior, essa lei que garantiu que educação, saúde, é dever do Estado para todos, é uma lei que não muda, que é a Constituição Federal de 1988. Então, nenhuma lei abaixo dela é capaz de mitigar, diminuir ou tirar esse direito, certo? Sob pena de ser revogada por ilegalidade. Então, quando chegam à evolução legal e por meio de muita luta, né, em 2012 foi criada a Lei Berenice Piana, que instituiu a Política Nacional da Pessoa com Autismo, que ela trouxe um arcabouço legal, ou seja, ela trouxe todas as garantias e as tendências necessárias para aquilo que se preza necessário para as pessoas com autismo. Ou seja, traz um rol extensivo de situações para as pessoas com autismo, não só no campo legal, mas no campo geral, no campo tanto de critérios comunicacionais, como critérios educacionais, porque é um campo multifatorial. A gente que está imergido nesse campo, a gente precisa dialogar um pouco com professores, com fonoaudiólogos, com terapeutas ocupacionais, com pedagogos, com psicólogos. E aí eu queria saber do senhor, dentro desses critérios diagnósticos, como é que funciona esse diálogo com os outros profissionais? Como é que, pensando num universo, né, num mundo colorido em que a criança está numa terapia, escola, exatamente, no mundo ideal, como é que funciona essa questão desses critérios que são hoje e como possivelmente será no futuro esse envolvimento do tratamento multidisciplinar e essa questão dos critérios diagnósticos para as terapias. Porque mais na frente eu quero abordar dos critérios das possíveis ofensas aos critérios legais, né? Perfeito, perfeito. Então a gente tem uma dificuldade até do diagnóstico, mesmo com a lei fornecendo esse direito ao diagnóstico da criança. No CID-11, né, como eu já mencionei, ele vai dialogar com o DSM-5, então aqueles pontos preponderantes, aqueles sinais preponderantes vão constar no médico que está fazendo o diagnóstico, né, e aí tudo bem, o médico identifica o autismo, mas o médico vai precisar do auxílio de um psicólogo ou de uma neuropsicóloga para determinar como está a capacidade cognitiva daquela criança, porque pelo CID-11 vai entrar se há um prejuízo cognitivo, né, em que nível de prejuízo cognitivo aquela criança tem. E também a capacidade de uso da linguagem funcional. Então, uma avaliação de um fonoaudiólogo. Tá? A gente sabe que na equipe multidisciplinar existem outros N profissionais, mas o CID-11 vai precisar, né, e o médico que vai fazer o diagnóstico vai precisar dessa avaliação multiprofissional, principalmente da equipe de psicologia, neuropsicologia, para avaliar a capacidade cognitiva com os testes que eles dispõem, e dos fonoaudiólogos, para avaliar a capacidade de linguagem. Então, desde o diagnóstico, vai ter que entrar a equipe multiprofissional, não só no tratamento, mas também vai ser importantíssimo para o diagnóstico, como sempre foi, só que agora vai estar por escrito a necessidade dessa avaliação. Né? E aí, aproveitando para falar sobre essas mudanças, hoje é muito comum a gente ver as pessoas, ele é autista leve, ele é moderado, severo, e é uma classificação que ela não é formal, né? Ela derivou do DSM, né? Assim como o senhor falou, como uma tendência do ser humano de taxar, de classificar, de rotular, né? E isso, e com o DSM-11, ele vai mudar. É importante a gente lembrar que
o DSM, esses critérios diagnósticos, eles são utilizados na definição para a própria defesa dos direitos dessa pessoa. Ou seja, se essa pessoa tem autismo, ela é classificada com, hoje, CID-10, com a numeração F84. Ou seja, você vai até o INSS para pleitear o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Seu filho tem que ter um diagnóstico formal, um laudo de um médico psiquiatra infantil, que ateste essa patologia. Isso significa o quê? Tem que ter esse critério formal. Correto, Correto, doutor? correto. Hoje, né, para os meios jurídicos, para o meio de benefício previdenciário, precisa do CID, né? Para a justiça, a mesma coisa. Para os planos de saúde, a mesma coisa. Para comprar carro com benefício, a mesma coisa. Tudo isso depende desse númerozinho que vem junto com o diagnóstico. E aí o motivo da nossa reunião, da nossa grande discussão hoje é como é que 2022, com a mudança da classificação que está por vir, né, 2022 está aí, esse ano passou correndo e, se Deus quiser, vai passar mais rápido possível, a gente vai ter aí essa vacina, essa situação vai melhorar, mas o que é que vai vir de diferente do que é hoje, doutor, com esse CID-21, com esse CID-11 em 2022? Veja, eu não sei, Frank, porque vai ser um exercício de futurologia. A Organização Mundial de Saúde já lançou, claro que está em rascunho, está no esboço, no site você pode entrar e pesquisar, ainda estão abertos. Não me leve a mal, na verdade eu falo com relação às classificações, né? Por exemplo, transtorno de espectro autismo, em vez de ser F84, vai passar a ser 6A02 e alguma coisinha. Ser sem deficiência intelectual e com deficiência intelectual, então tem aí mais critério para diferenciação, na realidade seria nesse sentido. Isso, né? Exatamente, eu vou chegar lá. Como é que vai ser em 2022? Ou seja, já deveria estar sendo, né? Eles lançaram em 2018 e deram 4 anos para que os países se adaptem, né? E se debata como vai ser essa adaptação. Então, quando esse númerozinho que tem, né, já quase 30 anos, nas leis, né, nas resoluções, vai ter que ser, tudo vai ser redigido, tudo vai ser redigido, né, reeditado para que se conste e se adapte, que se consiga encaixar o F84 no 6A02, né, cada F84.0, F84.1, F84.5, F84.9, todas essas classificações do CID para algum 6A02 alguma coisa, ponto alguma coisa. Então, não está sendo debatido isso, não é só no autismo. Então, todas as outras condições de saúde vão ter que se readequar. Então, deficiências intelectuais, paralisia cerebral, epilepsia, outros transtornos neuropsiquiátricos, outros transtornos de cardiologia, câncer, vai ter que ser readequado e como no autismo se mudou a classificação para um leque do transtorno, né? Como é que isso vai acontecer? Como eu te falei, eu não sei como é que a sociedade está preparada, não sei como os nossos legisladores, aqueles que redigem as leis, estão a par dessa situação, e esse é o momento da gente questionar, esse é o momento que se faz valer as leis e se produz mais leis, entendeu? Exatamente aí que eu entro, né? Enquanto eu estava falando, eu estou com ele aqui na tela do computador, as classificações, e aí a gente tem, né, desde transtorno, TEA sem deficiência intelectual, com comprometimento leve ou ausente na linguagem funcional. Isso. Né? Tem com deficiência intelectual e com comprometimento leve. Então, está se levando em consideração a parte do comprometimento da linguagem, do comprometimento cognitivo, para se saber quanto vai precisar de ajuda essa pessoa. Isso. Essa é a grande realidade hoje em dia. Se a gente parar para pensar,
a realidade de hoje é quase impossível uma pessoa com autismo leve conseguir um benefício de prestação continuada no INSS. Ele passar pela perícia e o médico constatar que aquela pessoa precisa do auxílio pela condição dela. Isso. É de uma falta de empatia, de humanidade dos critérios que eles utilizam, que chega a ser desumano. Eu falo isso porque, como eu lhe disse, hoje em dia eu só atendo principalmente mãezinhas, né, com esse tipo de situação. A pessoa não deixa de ser autista porque ela é leve. Ela não vai deixar de ter sua condição comprometida por conta da situação. Então, quer dizer que mais na frente, então, quando ela for diagnosticada com um comprometimento leve, quer dizer, então, que ela não vai precisar de acompanhamento terapêutico, quer dizer, então, que as sessões dela na terapia terá que ser menos sessões, são raciocínios que a gente precisa se fazer hoje em dia. Eu falo isso dentro da saúde suplementar, porque dentro da ANS, que é a Agência Nacional de Seguridade de Saúde Suplementar, aí eu confundi a ANS com INSS. Tá? A INSS é Seguridade Social e a ANS é Saúde Suplementar, que é o que rege os planos de saúde. Estamos falando na sopa de letrinhas. É muita letrinha, uma sopa de letrinhas. Mas por que eu estou falando especificamente dos planos de saúde? Porque dentro do direito existe um fenômeno que ele veio do direito americano, que é a Agency Theory, que é a teoria da agência, que aqui para o Brasil foi chamado de teoria da captura. Para poder explicar isso em um exemplo, sem precisar utilizar o juridiquês, é bem simples. Se você olhar para o campo dos diretores da ANS, aí você olhar o currículo desses diretores, a grande maioria deles são ex-diretores também de planos de saúde. Dentro do campo público, existe o aparelhamento do Estado. Quando, por exemplo, um prefeito coloca lá na administração pública o seu sobrinho, o seu primo, o seu irmão, você aparelha o Estado para os seus interesses. Dentro do setor público, o nome disso é peculato, é crime. Dentro do setor porque a autarquia é uma autarquia federal de economia mista, tem um regimento próprio, é chamado de teoria da captura. Então a gente tem um interesse antagônico. Pessoas que construíram toda a sua carreira dentro de um universo e agora defendem o outro lado. Que outro lado? Defendem o setor da regulação do mercado. Vamos lembrar que a ANS ela não está ali como um PROCON, que defende o consumidor. Ela defende o mercado de saúde suplementar, que existem tanto os planos de saúde quanto os beneficiários. Mas aí chega o questionamento. Se o órgão regulador, que está ali para equilibrar a balança, está todo aparelhado por pessoas que têm toda a sua história construída dentro de planos de saúde, quer dizer que essa balança está tendenciosa para que lado? Será que mais na frente, quando esses critérios mudarem, as regras da ANS também não vão mudar? É essa pulga que o senhor me colocou atrás da orelha, que eu fui atrás e eu queria compartilhar com todo mundo que está ouvindo a gente. E quando mais na frente meu filho precisar de terapia, e ele for uma pessoa que não tem deficiência intelectual e não tiver comprometimento da fala, quer dizer então que ele não vai precisar de acompanhante terapêutico no ambiente escolar? Exatamente. A gente sabe que a criança, que a pessoa com autismo, ela pode se mover ao longo do espectro. Mesmo sendo leve, ela pode ficar cada dia mais leve, sutilmente leve. Mas tem o TEA. Então, como a gente falou no início, a questão da terminologia. Manter, preservar isso para garantir os direitos como um transtorno, como uma dificuldade. Porque se isso for levado como uma condição, né, então pode muito facilmente, a partir de uma palavrinha, de uma mudança,
de uma suavização da condição. Eu não quero me fazer entender errado aqui, mas a questão dos termos que estão sendo usados na tradução da CID, né, se isso vai ser uma condição ou se vai ficar TEA com dificuldade de comunicação e deficiência intelectual, ou sem dificuldade de comunicação e sem deficiência intelectual. Então, tem que se considerar que, como tem dificuldade, né, os critérios do DSM mostram alguma dificuldade persistente, né, déficits comunicativos, de interação social. Como tem dificuldade, precisa de auxílio. Como tem dificuldade, precisa desse auxílio. Então, manter esse tipo de entendimento. E aproveitar, né, essa situação de eleição de legisladores, de seus vereadores, para ver aqueles que são realmente comprometidos em manter as leis que garantem esses direitos. Aí eu já estou entrando na sua área, mas como estou aqui falando como cidadão. Ver se seu vereador de escolha se compromete, ou então um grupo de pais que está disposto a apoiar aquele vereador, se o vereador se compromete por escrito, ó. Então, veja que nossa causa, você se compromete a ajudar nessa causa, né, em nível municipal, daqui a 2 anos em nível estadual e federal, não é? Para que isso não se fragilize, esse direito não se fragilize, infelizmente, no nosso país tão carente de bons legisladores. E é importante ressaltar aqui, por exemplo, no município de Recife, especificamente, e no estado de Pernambuco, existem leis próprias. Em Pernambuco, a lei é de 2015. Em Recife, a lei foi alterada em 2018 para ter a política pública de pessoas com autismo. O que é diferente aqui em Recife e aí fica até uma dica e uma crítica construtiva. Musicoterapia e ecoterapia são direitos garantidos pela política pública em Recife. Esses 2 critérios fazem parte das obrigações de tratamento multidisciplinar, entendeu? Esses 2 critérios, por exemplo, ecoterapia, que é terapia com cavalos, e musicoterapia e arte-terapia. São terapias de segunda linha, isso aí é indiscutível, mas são terapias complementares. Eu falo isso porque eu, mais uma vez, utilizo o exemplo de Benjamin. Benjamin se vale muito da musicoterapia porque ele se organiza mentalmente enquanto utiliza técnicas de canto. Técnicas de canto, né? Larari, larara, não é isso. Mas ele cantarola enquanto faz a atividade para poder se organizar. Porque, como o senhor sabe, além de autista, ele também tem TDAH. Além de risperidona, ele também faz uso de Ritalina. E, além dessa combinação essa bomba de remédios, que não é fácil para uma criança de 6 anos tomar remédios que são fortes, mas se ele não tomar, ele também não consegue se controlar. Ele, através desses batuques, dessas situações, a gente conseguiu perceber que não era uma forma dele se desconcentrar, muito pelo contrário, ele estava se organizando para isso. Então, veja, são terapias de segunda linha que, provavelmente, se mais na frente a gente perceber que ele é um autista leve, ele não precisa de tanta ajuda, ele não precisa de tanta terapia. Será que ele não precisa desses direitos todos? Vamos cortar isso? É isso que me preocupa e é isso que me deixa encucado em 2022. Porque se hoje musicoterapia, hidroterapia, existe resolução da ANS que prevê que não é um critério obrigatório de cobertura, que a gente precisa judicializar para conseguir, e mais na frente. Hoje já está aparelhado dessa forma. E mais na frente, quando mudar o critério diagnóstico, for estabelecida a diferenciação entre deficiência intelectual, moderado, severo, que for estabelecido que tem diferença entre os graus de autismo, né? Isso me preocupa muito. E aí eu queria que o senhor falasse também um pouco mais sobre esse trânsito que pode haver, né, entre leve, moderado, severo, e os ganhos que pode haver dentro do espectro, né? Perfeito. Então, hoje, o foco é o diagnóstico precoce. Quando se faz diagnóstico precoce, inicia o tratamento também de forma precoce,
a gente garante um melhor prognóstico. Ou seja, se a criança tem um potencial de se enquadrar na forma mais leve, diagnosticada precocemente e tratada precocemente, ela vai ser reabilitada ao longo da vida, e esse leve vai ficando muito sutil, e ela vai ser uma pessoa independente, funcional, capaz, né? A ponto de a gente ter situações hoje de adolescentes com autismo que reclamam porque fizeram a vida toda terapia, que a mãe levava para terapia. Eu, no consultório, já tive essa experiência, às vezes até constrangedora para a mãe, mas que o adolescente reclamou, mas a mãe disse: você só está reclamando hoje porque você fez a infância toda esse tipo de terapia. Então, ele caminhou, ele transitou no espectro. Claro que ele tinha um potencial de ser leve e assim fez com que esse potencial se realizasse. Mas a gente também encontra crianças que vêm ao consultório bem graves, né? Sem nenhuma condição de comunicação, muito inquietas, irritadiças, agressivas. Dependendo da etiologia, da causa, você pode até, às vezes, chutar um prognóstico e acreditar que essa criança, mesmo com boas terapias, não vai ter aquela condição, né, mais independente no seu final de vida, na sua vida. Outras, apesar de chegarem graves, fazem boas terapias, respondem muito bem e atenuam todas as condições. E isso é interessante porque a gente aí vai ter que garantir a equidade, essa palavrinha. Ou seja, dar mais a quem precisa mais e dar menos a quem precisa menos. Mas equidade não é retirar de quem precisa menos. Entendeu? Garantir o bom desempenho, a boa performance de todos. Então, aquela criança que se desenvolveu, hoje é um adolescente com autismo que reclama, então, talvez ele não precise mais daquelas terapias que você colocou como primeira linha e segunda linha. Não precise mais fazer aquele aba demorado de 40 horas, psicopedagoga, psicóloga, fono, TO, integração sensorial. Aí entrariam outras formas de estimulação. Qual a dificuldade desse adolescente? Ele tem dificuldade de fazer mais amigos. Pode ser que uma musicoterapia, ou então até uma escola de música, ou uma academia de ginástica, né, favoreça essa socialização, não precisando mais frequentar a própria clínica de terapias e multiestimulações. Ele vai para outro ambiente que pode favorecer o bom desenvolvimento dele. Claro, a gente está sempre podendo melhorar em qualquer aspecto. Até nisso tem que ser brigado. Ou então, o adolescente agora precisa enfrentar uma aula de teatro, e aí, gente, quem vai bancar? Quem vai pagar? É o plano, é o sistema de saúde, é o sistema de educação. Então, são questões que também estão na discussão. Hoje, a gente foca muito no diagnóstico precoce, tratamento precoce, com toda aquela carga de terapias que tem que ser iniciadas, para depois, na adolescência, né, bem reabilitado, ele possa fazer outros tipos de atividades que só melhorem, que só aumentem a capacidade dele como ser humano. Realmente, doutor, as suas palavras são irretocáveis, assim. Nosso tempo está quase se esgotando. Eu só tenho a agradecer muito pela nossa conversa. A gente sempre conversa muito nas consultas. Agradecer a todos que acompanharam. Eu tive que desabilitar os comentários, gente, mas por um motivo mais nobre. A gente que trabalha com pessoas com autismo, a gente tem que ter muita empatia. Eu, particularmente, quero me colocar à disposição a todos que estão aqui assistindo, principalmente por um motivo muito simples. Oi! Aqui, quem veio ver você? Oi, bem! Tudo jóia? E aí? Fala com a galera! Tudo legal? Já. Quero estar sentado. Vem. Então, Raquel, escutei Raquel aí. Tá aqui. É assim, vida real. Exatamente. Assim, muito orgulho de dizer que eu vim de família pobre, né? Meu pai e minha mãe são cabeleireiros e com certeza minha mãe está assistindo, mandar um beijo para ela. Perfeito. Muito orgulho, formou um filho médica e um filho advogado e não é por dinheiro que eu advogo para as pessoas com autismo, é por empatia, por amor à causa. E eu sei
é doloroso para as famílias que recebem um diagnóstico, que tem as fases do luto. Hoje eu recebi uma ligação de uma vozinha que eu senti como se fosse a minha mãe falando comigo, pedindo ajuda, e consternado eu me coloco à disposição de qualquer pessoa que tiver com necessidade de precisar, se não for para conversar, tirar alguma dúvida. Esse é meu Instagram também tem o meu WhatsApp, liga, fala comigo, eu me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Não é por dinheiro, se você não tem condição de pagar um advogado para entrar com a ação, não é por conta disso que você vai deixar de entrar com a ação e ter o direito do seu filho garantido a um tratamento adequado, tá certo? E como eu falo, eu sempre indico o Dr. Gustavo para que ele atenda as pessoas e ele com certeza vai dar o melhor direcionamento, tá, gente? É por empatia e por ser pai de autista, por saber que porque as pessoas precisam de acolhimento, de pessoas que passem por isso, dizer, olha, eu já passei por isso, eu entendo a sua dor e eu quero lhe ajudar, né? Eu falo isso porque muitas mães procuram Raquel por conta da serendipidade, né? De se aproximar, né, de outras mães. Oi, Dr. Gustavo! Oi, bem! Tudo bem? Gustavo, oi, Gilvan! Eu tô aqui na TV! Eu tô te vendo! Isso aí tira Isso dá forças. qualquer um do... Dá forças pra gente. gente. Aí você falou tudo. Filho é motivo. Filho é motivo para tudo isso. E aí vamos retomar esse diálogo, essa conversa, essa luta, né, na área do TEA, que prometia tanta coisa boa no início do ano, mas a gente foi afetado por essa situação do coronavírus, que não temos dimensão do quanto isso realmente está sugando de recursos, a necessidade, claro, que dentro a gente sabe, muitas vidas foram ceifadas, mas você vê hoje ambulatórios de neuropediatria desativados, né, sem receber esses pacientes. Eu trabalho em Caruaru, então o local do meu ambulatório foi totalmente modificado para receber leitos que estavam direcionados aos pacientes de coronavírus, e eu fiquei indo ao hospital, atendendo na clínica de oncologia aquelas demandas mais urgentes, mas nada se compara ao quanto tinha de atendimentos na época, né, fora da pandemia, e hoje, onde eu apenas assino papel ou faço uma receita que a mamãe está precisando, sem atender a criança presencialmente. Isso não só no meu ambulatório, em outros ambulatórios, em consultórios particulares, inclusive. Então, a perda foi irreparável, não só para o TEA, mas outras, né, condições de saúde, o próprio câncer mesmo, quantos e quantos pacientes que estavam ali para ser operados no estágio precoce, deixaram de ser operados e hoje estão até numa situação irreversível ou não operável, né, fora do horizonte de tratamento. Então, a gente só tem a lamentar. Essa vacina, regularizar essa situação que o planeta está precisando Vamos de mais torcer amor. e juntar as cabeças para pensar soluções, né, como essa, do teleatendimento, da teleconsulta, da teleeducação. Então, usar esse instrumento tão importante que são as redes sociais para informar tanto sobre o coronavírus como o autismo. Pública que não está sendo utilizada. Uhum. Tanto a teleeducação quanto o teleatendimento. Existe uma política pública para tudo isso. específica. Exato. Você, como estudioso dessa área também, tá? Tema para outra live. Já temos tema para uma próxima live. Eu, Gustavo, quero muito, de coração, lhe agradecer e dizer que essa é a primeira, espero que de muitos outros contatos, não só de conversa, mas também de estudos. Dizer para o senhor, perguntar se o senhor está tomando água, como é que está a sua alimentação. Nossa nutricionista está em cima, estou com o meu copinho de água. Perfeito, oi Bianca. Inclusive, nessa última semana, né, ela está no pé da gente, então... Exato. Vamos cuidar da saúde. A todo mundo, fiquem com Deus. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Frank. Obrigado a todos que ficaram até agora. Deixa a nossa live salva aí pra gente curtir depois.
Tá, vai ficar salvo assim, tá? Pessoal, boa noite, Até logo. fiquem com Deus. Boa noite. Bom, tchau, tchau. Tchau, tchau.